de um apartamento maior, de uma casa maior. E assim foi embora. Quando eu pousei em Johannesburgo, na África do Sul, eu me deparei com um missionário, o pastor Davi, e hoje a esposa dele, ela é a coordenadora do SOS Missões na África, né? Ele é de uma outra denominação também, porque o SOS Missões, como eu falei, não é uma missão ou um ministério denominacional, ele é interdenominacional. E nós apoiamos várias outras denominações, dentre elas a Presbiteriana Batista, jovens da Jocum, né? Assembleias de Deus, né? Hoje nós temos sim um ministério, uma igreja lá também, mas nós apoiamos mais quem não são da nossa igreja do que os da nossa igreja mesmo, por causa dessa visão interdenominacional. Descendo ali então em Johannesburgo, deparei-me com o pastor Davi numa situação difícil, brasileiro, né? A situação dele não era boa, estava necessitado. Nós temos dado um apoio para o pastor Davi também, mas ainda é pouco. Quando a gente fala de África, as pessoas dão a entender que as coisas são baratas na África, né? Mas a África, o custo de vida é muito caro, né? É como se você entrar num restaurante na África, é como se entrasse num restaurante dentro do Japão. Então o custo de vida é caríssimo, né? E o desemprego é quase beirando aí os seus 80% de pessoas desempregadas ali só na África do Sul, né? Sem contar com as enfermidades, dentre elas a AIDS, né? A AIDS hoje prolifera ali na África, né? E muitas pessoas até morrem disso, e muitos são necessitados. E chegando ali, quando eu lembrei, o dinheiro estava no meu bolso, né? Eu vi a necessidade do missionário e Deus falou comigo que não era para ele aquele dinheiro. Eu falei: Deus, não existe outro mais necessitado do que ele. E fui embora, saindo da África do Sul, desci, fomos para outro país chamado Moçambique, né? Chegamos na capital de Moçambique, chamado Maputo, né? Conversando com outro missionário, o pastor, não me lembro agora o nome desse pastor, mas conversando com ele, de repente chegou um homem, um moçambicano, na cadeira de roda, com seu filho empurrando, doente, e pedindo dinheiro para comprar um remédio do pastor. Era membro da igreja do pastor Rosânio, e quando o pastor Rosânio disse que não tinha dinheiro, mas ia ver o que fazia por ele, né? Veio à minha mente: é esse homem aí, não pode haver alguém mais necessitado do que esse homem aqui, né? E Deus novamente falou comigo e disse: não é esse que eu quero que você ajude. E o dinheiro permaneceu na minha calça. E viajando para uma outra cidade, que é a segunda maior cidade de Moçambique, chamada Beira, cidade da Beira, estive ali visitando alguns ministérios, algumas igrejas, pregando em algumas igrejas, e preguei numa igreja toda de barro, onde só tinha uma porta de entrada e um vão para sair, próximo ao púlpito. Muito calor, muito quente, um sol de 40 graus ali dentro de uma igreja de barro lotada. Era um calor fora do normal, né? E terminei de pregar ali, eu vim embora já, quando o pastor daquela igreja, um homem humilde, né, e me chamou, muito alegre, muito contente. É um povo muito alegre, um povo muito contente, e tem muito a ensinar para nossas igrejas aqui, né? E aquelas pessoas ali, elas adoram a Deus sem a comida no estômago, né? Muitas vezes nós estamos de barriga cheia e não conseguimos nem nos levantar de uma cadeira para engrandecer o nome do Senhor. E muitas das vezes, quantos estão aí, né, jogando fora oportunidades realmente aqui nessa nação que é o Japão, né? E aquele pastor alegre, vestindo uma camisa do político, né, era pastor, e eu estava de gravata, aquilo falou muito comigo. E aquele homem com uma camisa polo, branca, com o rosto de um político aqui, toda furada, né, um chinelo nos pés, cada um de uma cor, né, me convidou para ir na casa dele orar pela família dele. Eu resisti ali, relutei para não ir até ali por causa do tempo, né? Mas ele insistiu, contente, alegre pela presença de nós termos viajado de tão longe, ir até a casa dele, conhecer a família dele. E aí eu então decidi ir até a casa dele, mas na realidade era Deus que estava querendo falar comigo algo. Chegando na casa desse pastor, eu perguntei dele: aonde é que você mora? Ele disse: eu moro aqui, pastor.
e sorrindo, alegre, contente. Então são coisas que marcam a minha vida e que fazem com que eu jamais venha deixar de lembrar que eu sou um servo de Deus, e de que eu preciso desse Deus, de que por mais que eu faça tantas coisas, é muito pouco comparado com aquilo que Deus tem feito por nós, cara. E aquele homem me levou até a casa dele era toda de barro, estava tombada, caindo, não tinha mais teto. E aí eu perguntei daquele homem: mas você mora aqui? Ele falou sim. E era uma época de chuva, apesar de ser muito quente, era uma época de chuva. Ele falou: eu moro aqui, pastor, sorrindo, sem tristeza no coração e na face. E eu falei: mas quando chove, o que você faz? Ele me mostrou uma árvore onde estava a família dele, tinha para mais de 8 filhos. Eu cheguei na hora do almoço ali, e ele falou: nós vamos estar debaixo daquela árvore na madrugada, porque aqui dentro, pastor, tanto cai barro como cai água, então a gente vai para lá, para debaixo daquela árvore ali com toda a minha família. Quando ele falou aquilo, Deus me chamou para trás da casa dele, disse: agora eu quero falar contigo. Foi uma experiência única que eu jamais vou esquecer isso, para valorizar as coisas que Deus tem dado a nós. E Deus me levou para trás da casa dele. A casa dele não tinha parede atrás, estava caída a parede. E ele disse assim para mim: você viu esse homem? Esse homem é um pastor também. Você é pastor, mas ele também é pastor. Diante de mim vocês são iguais, né? Ele não tem casa para morar, ele não tem ar-condicionado para refrescar, nem aquecedor no frio, né? Mas ele me adora com aquilo que ele tem. E por que você está reclamando? Deus falou: por que você reclama do seu apartamento de 2 quartos? Eu não pude mais falar nada com Deus. Eu disse: Deus, me perdoa porque eu não soube o que falar na realidade. Muitas vezes nós falamos coisas que não sabemos, né? E a própria Bíblia nos mostra que no mundo existem pessoas passando por necessidades maiores do que as nossas. Existem pessoas passando por lutas muito maior do que as nossas. Às vezes nós chegamos em casa, temos o nosso ar-condicionado, temos uma geladeira, e Deus tratou disso, disse: olha, o teu filho, quando abre a geladeira, ele tem o que comer, ele tem o iogurte para comer.